Boa noite, pessoal! Está no ar mais um episódio do nosso Fapancast e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é mercado de trabalho e a pessoa idosa. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com dois convidados muito especiais, Vinícius e Patrícia. Pessoal, desde já eu gostaria de agradecê-los por ter aceitado o convite de estar aqui. Essa temática é de extrema importância, né? Nós temos acompanhado aí que a pessoa idosa está cada vez mais presente no mercado de trabalho. Tem vários questionamentos para vocês a respeito disso. Acredito que quem está nos assistindo também. E eu acredito que vai ser uma discussão bem saudável, né? Algo que é gostoso de falar, importante também de falar. Eu gostaria de deixar vocês se apresentarem, né? Para o pessoal que está nos acompanhando. Vinícius já esteve aqui conosco, mas hoje ele vem falar de um outro lugar, né? Que é esse local do RH. Então, eu gostaria que você se apresentasse também enquanto profissional dessa área. Vinícius, logo após a Patrícia. Combinado. Oi, pessoal. Boa noite ou bom dia, né? Tô aqui de novo no podcast. Prazer, Tainara, voltar aqui. Meu nome é Vinícius Duarte, eu sou psicólogo e profissional do RH há 3 anos na área, né? Atualmente trabalho na parte de recrutamento e seleção, então diretamente aí com a área, né, de captação, de entrevistas e processos seletivos. E, enfim, já estou aí também na parte de desenvolvimento, né, de pessoas, então acaba sendo uma área que eu gosto muito e eu acho que vai ser muito bacana a nossa conversa hoje. Ótimo. Eu que agradeço, viu? Para mim é uma honra estar aqui participando. Eu sou a Patrícia, trabalho com o RH há mais de 20 anos. Também minha formação também é psicologia, né? Eu formei também tem mais de 25 anos. Eu amo, né? Eu amo falar sobre assuntos que dizem respeito ao mercado de trabalho, às pessoas. Eu acho que vai ser muito enriquecedor mesmo, né? E a gente está aqui para contribuir, para aprender juntos também. Claro, com certeza. Hoje eu estou bem confortável, estamos entre psicólogos. CRP aqui. Sim. Ó, pessoal, vou iniciar fazendo uma pergunta, tá? Que na verdade é um questionamento que eu até trouxe pro Vinícius quando eu conversei com ele, assim, aleatoriamente. Falei assim, Vinícius, eu tenho observado cada vez mais a pessoa idosa presente no mercado de trabalho, né? No comércio, de forma geral, no supermercado. E eu fico me fazendo questionamentos de 2 pontos de vista, assim. Nossa, será que isso é bom? No sentido assim, olha, estou retornando às atividades, porque a gente entende que o trabalho ele tem uma função muito importante na vida da pessoa, né? De questão de socialização e tudo mais. Então, as empresas estão proporcionando mais essa oportunidade para as pessoas. Ou, por um outro lado, eu fico pensando assim, será que a situação tá tão ruim que às vezes a pessoa, né, trabalhou a vida toda na hora para poder aposentar e na hora que aposenta tem que voltar para o mercado de trabalho. Aí pensando num cenário, né, socioeconômico, algo nesse sentido. Então, eu fico bem dividida nesses 2 pontos. Acredito que vocês, né, devem lidar com isso muito mais no dia a dia de vocês, né? Eu acho que é um pontapé para nossa discussão. No Brasil a gente pode falar que é de tudo um pouquinho, né? Você trouxe 2 assuntos aí interessantes que fazem parte mesmo desse processo mesmo, dos 50 mais, 60 mais, mas antes de falar sobre isso, eu acho que é bacana a gente entender o que é o idoso, né? Porque assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, geralmente o idoso, a gente imagina o cabeça branca, que são essas pessoas que estão com essa dificuldade de se adaptar ao mercado de trabalho. Mas não, a gente está falando, eu tenho 49 anos, eu fiz 49 anos semana passada. Então, hoje a gente já vê um cenário, quando a gente fala idoso, a gente tem a terceira idade, né? Todo mundo fala que a partir de 60 anos começa a terceira idade, mas a dificuldade da pessoa madura no mercado de trabalho, ela começa bem antes dessa fase, né? Então, a gente está falando aí dos 50 mais hoje, que já tem um problema quanto a isso, e a gente tem os 60 mais, né? Então, quando a gente fala do idoso no mercado de trabalho, a gente tem que separar essas 2 condições, né? Que são essas pessoas que realmente já se aposentaram, que está retornando para o mercado de trabalho, e essas pessoas que estão na fase madura e que muitas vezes já estão sendo colocadas um pouco de lado por uma questão que é cultural, que a gente pode tocar no assunto também. E assim, são até excluídas de muitos processos seletivos, tanto que hoje uma linha de seleção mais recente, contemporânea, ela fala de um currículo cego, vamos dizer assim, sem nome, sem idade, com os dados assim da profissão. O que essa pessoa tem de histórico?
Porque a gente, né, enquanto recrutador, enquanto entrevistador de pessoas, selecionador de vagas ali, a gente tem muito essa discussão de qual que seria, como que está sendo esse processo seletivo, o que está sendo feito ali nesse processo. A gente está de fato fazendo alguma entrevista, uma seleção, pensando nas capacidades técnicas daquela pessoa, ou a gente está querendo investigar alguma coisa ali que é pessoal ou voltada para o etarismo, que eu acho que é um tema extremamente importante da gente conversar, até questões de gênero também ali envolvidas. Então hoje já já estudei um pouco sobre esse tipo de currículo, né? Eu falo cego assim, mas são currículos que focam de fato na profissão, no que a pessoa tem ali para agregar. E até conversando com a Patrícia, a gente já teve alguns casos de conhecidos nossos que já passaram por essa situação de mandar um currículo para a empresa e a empresa ir com idade e nem ser chamado para um processo seletivo. E em outras situações, o mesmo currículo que é tirado essa questão da idade e aí você vai e passa no processo. Isso é algo que pode acontecer. E a gente vê nisso esse etarismo, essa questão de inutilidade baseado na idade. Né? Então, chega um certo ponto, né, como se fosse um prazo de validade do processo. E aí vale a pena a gente falar sobre esse prazo de validade, porque quando você trouxe essa primeira pergunta, né? É porque realmente as empresas estão abertas ou porque tem uma necessidade? Eu falo que um tiquinho de cada coisa. Exatamente. Quando a gente fala de empresa, a gente fala... Você teve até uma convidada que falou sobre isso, sobre a pirâmide, né? E justamente daqui a 15 anos, esses 50 mais... Né? Alguns falam de cabeça prateada ou cabeça branca, que vai estar aqui sustentando todo o processo econômico. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um público envelhecido hoje nos supermercados, na rede varejista, atacadista, que foram pessoas que começaram tão cedo, né? Se você pega o histórico dessas pessoas, a gente está falando de uma geração que começava a sua vida de trabalho com 14 anos, assim, muito tardio. A gente vê histórias até de 12 anos. Eu comecei com 14 anos registrada em carteira. Então, se você falar comigo assim, não, mas você acha que você ainda rende muita coisa? Sim, mas é lógico que tem um cansaço. Quando você fala comigo que tem uma necessidade, tem um boleto da pessoa ali para se pagar quanto a isso, que faz com que ela retorne ao mercado de trabalho. Então, a gente tem hoje alguns aspectos que dificultam essa avaliação. Primeiro, 50 mais é um questionamento, o 60 mais é outro, e agora tem os 70 também, que a gente vê pessoas com 70 anos, muitas vezes na portaria de empresas, como vigilantes, retornando ao mercado de trabalho, porque realmente tem uma necessidade. Então, a gente discutir sobre isso é muito importante, né? E quando a gente fala, né, o Vini falando dessa questão das empresas, a gente está muito longe disso, né? A gente está muito longe desse conceito, realmente um conceito de valorização dessas pessoas, né? Então, a gente vê isso. 50 mais você já começa a perceber. Talvez você ainda é muito jovem, mas 40 mais você já começa a perceber uma certa diferenciação mesmo na entrada do mercado de trabalho. E não era para ser. Porque o que a gente fala hoje? Que as pessoas não trazem ali aquela competência adquirida durante os anos, mas ao mesmo tempo a gente tem essa questão cultural nossa, né? De deixar um pouco de lado, né? Como se assim, não, isso está ficando obsoleto, não serve mais, né? Então a gente tem isso no dia a dia também das organizações, né? Se você olhar, por exemplo, hoje para o mercado de trabalho, nós estamos aí justamente nessa busca desses profissionais. Não é porque a gente entende que eles têm competência, é porque a gente não está encontrando as outras faixas etárias, né? Então, a realidade, né? A realidade é muito diferente. É muito diferente. E acaba sendo um motivacional da mudança, né? Assim, igual esse processo de retorno ao trabalho, né? Pós-aposentadoria, ou até mesmo 50 mais, 60 mais. E como que está sendo essa absorção da empresa? Por quê? De onde que vem esse interesse, essa abertura? E esse que acho que é um questionamento que vale muito a gente refletir e pensar enquanto mercado de trabalho, enquanto trabalhadores de empresa, enquanto cidadãos. Ela parte de uma necessidade, porque a gente não está encontrando ali o público 20, 30,
ou porque de fato a empresa está num processo aberto, um processo de não, a gente vai ter inclusão, a gente vai ter, nem inclusão, a gente vai ter um processo de mudança, porque a gente entende esse processo. Até a questão da pirâmide, né? A gente está, né, os dados dizem aí uma projeção de 30%, 29% do público 60 mais. Então, assim, de fato, vai virar esse processo, né? E é natural que aconteça. A gente pensar, e urgente, como que a gente tem que se preparar para isso. E um tema que eu acho assim, que pode ser pertinente também na nossa conversa, que é assim, como que a gente também, o público, né? Fugindo um pouquinho do assunto, mas como que o público ali 20, 30, que às vezes chega, né, num processo, ou às vezes abaixa a procura para um trabalho formal, né, porque às vezes não vê esse futuro de aposentadoria, ou aquele que vê como que está sendo essa realidade, né, porque hoje a gente também pode pensar esse retorno ao trabalho das pessoas que já são aposentadas como uma frustração dessa idealização que seria a aposentadoria. Então, né, até li um estudo recente em Santa Catarina que fizeram, né, com uma amostra de 20 idosos ali, mais ou menos, pessoas velhas, sobre essa questão do que acharam, né, desse descanso. E até pessoas, né, Patrícia, confundindo com a Fernanda. Não tem problema. Tudo certo. Assim, até Patrícia, sobre essa questão de trabalharem muito cedo e chegar num certo ponto que, infelizmente, o nosso corpo chega no limite. Então, né, no caso até de uma idosa desse estudo, ela falava que o desejo da aposentadoria era o descanso. Ela queria descansar depois dessa idade, de aposentar. E aí ela se vê numa idade que ela não tem esse descanso, que ela ainda precisa fazer as rotinas dela da mesma forma, por mais que aposentado, né? Não trabalhando ali, mas com o trabalho doméstico, as rotinas que ela tem que ocupar. E aí a gente pensa também nesse limite que o corpo humano tem, que por mais, né, que tenha esse retorno, a gente também tem essa questão do nosso corpo que está aguentando, que tem que ir. Então a gente às vezes idealiza a questão da aposentadoria, né, enquanto jovem, né, mais novo, e às vezes a gente não pensa tão real como que seria esse processo. E aí a gente pode pensar no luto, né, que a gente sai de um trabalho de muitos anos, e depois desse trabalho de muitos anos a gente chega num lugar que não tem mais nada, né? Isso também pode ser um motivo das pessoas quererem voltar para o mercado de trabalho. E por essa idealização do que eu espero lá na frente, o que foi me vendido que seria uma aposentadoria, que se depara com de fato o que é essa aposentadoria. Então, assim, é algo para a gente poder pensar de fato e ser bastante real. E assim, fugindo uma questão dessa, né, saindo um pouquinho dessa questão do retorno, mas pensando assim, tá, vamos aposentar. Se é que vamos, mas vamos dizer que vamos. Como que será isso também? Como que é pensado nisso? Que é algo que as pessoas também não são preparadas para isso, né? Eu acho que são duas temáticas assim que eu vejo muito. A gente até chegou a conversar aqui sobre o luto, quanto que isso não é falado, né? As pessoas correm disso o tempo todo, porque nos depara mesmo, né? Nos coloca frente à morte e o quanto que isso angustia. E eu percebo que nessa parte do mercado de trabalho, uma pessoa que foi ativa a vida toda, quando ela chega no momento, tá, eu quero aposentar. Não, tô cansado, mas eu vou aposentar. Aposentei. E agora? Que é a realidade, talvez, o questionamento que muitos vão fazer. Porque talvez, como o Vinícius mesmo disse, tem toda uma idealização. Eu vou descansar, né? Eu vou descansar de tudo isso aqui que eu vivi agora. Mas chega um momento também que se essa pessoa, de certa forma, não se organiza com uma rotina ali no dia a dia, cria-se uma frustração muito grande também, né? Sim. E assim, Tainara, só falar uma coisa também, Patrícia, que a gente não tem como fugir do nosso contexto social e cultural, né? É vendido desde muito cedo a questão da produtividade. A gente tem que render e entregar. E assim, desde creche, a gente está falando a cultura, né, capitalista, que prega sobre produtividade. E a gente pensando em produtividade, a gente pode até pensar nessas pessoas que chegam numa idade a qual já é vista que não há possibilidade de produzir e aí são descartados. A gente está falando dessa questão do etarismo, né? 50 mais, 60 mais, porque já se imaginam, né? Eu acho que pode ser um dos núcleos aí, um dos fundamentos, né? desse tipo de preconceito, desse tipo de visão. Por exemplo, essa questão de você ser de produção, né? De entrega, de rendimento, quando você chega nessa idade que você aposenta,
ainda esse contexto ele faz presente. Então, por mais que a gente não esteja trabalhando formalmente, a gente ainda quer produzir alguma coisa por essa sensação de utilidade. E essa sensação de utilidade ela é muito importante para a identidade do sujeito que foi construída a vida toda. Então, assim, é muito importante que a gente pense, e aí a gente volte a conversar sobre as oficinas, sobre o Projeto 60+, sobre as questões para as pessoas terem, de fato, né, uma importância mesmo ali no cenário, que sejam construtores mesmo da realidade, não só algo a ser descartado. Né? Eu acho que, assim, se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer. Falei isso, né, no outro podcast. Se a gente tiver sorte, a gente vai envelhecer. Como que a gente também tem feito para a gente envelhecer saudável e construir uma sociedade que respeite a gente também? Porque, tal qual a morte, a gente também não traz tanto tema do envelhecimento para debate e conversa, para se pensar isso. E se trouxer isso para o mercado de trabalho, a gente fala que parece que a gente vai sendo preparada, sabe? Então, por exemplo, se você perguntar para mim, existe vida depois da aposentadoria? Eu acredito que sim. Eu falei hoje, eu falei assim, gente, eu tenho vida útil, eu quero mais 5 anos no máximo aí nessa loucura e tudo mais, e depois realmente eu vou me distanciar um pouco mais do mercado de trabalho quanto a isso, e vou fazer quando eu quiser quanto a isso. Né? Então, você vai se organizar para isso. Né? Nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Sim. Né? Nem todas as pessoas têm essa oportunidade. A gente precisa entender isso. Né? A gente está falando de um cenário totalmente diverso no Brasil. Né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com o sul do país e no norte do país. Né? Então, a gente vê algumas coisas que a gente nem acredita que aconteça nos dias de hoje. Mas eu acho que a gente vai se preparando. Então, por exemplo, quando você faz 40 anos... A gente tem aquele desenho das gerações, né? A gente fala muito da geração X, Y, Z, millennials e etc. E agora alfa e etc. Realmente é muito interessante mesmo a gente perceber como as pessoas enxergam o trabalho. Nós trouxemos uma temática recente na empresa falando sobre o que é o trabalho para as pessoas, até a estrutura do que é o trabalho. Eu acho tudo, a sua aposentadoria, o seu envelhecer no mercado de trabalho está muito ligado a como você se identifica com o trabalho. Né? Você não é o trabalho, você produz algo, mas você também consegue produzir outras coisas também. Né? Essa limitação mesmo mental de que a produção ela acontece só no trabalho, isso faz com que exista uma massificação do sofrimento mesmo. É verdade. Então, quando você olha, por exemplo, eu fico morrendo de dó, gente. Assim, eu vejo, esses dias eu fui no supermercado e tinha uma senhora, ela estava muito feliz de estar ali. Eu acredito que se ela deve ter mais ou menos 65, 66. Ela estava muito feliz de estar ali. E eu achei ela muito esperta, por sinal. Ela passava de forma rápida e conversando. E uma simpatia imensa. Assim, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, a gente sempre pensa, a gente tem 2 cenários. De necessidade, o boleto está chegando e eu tenho que dar um jeito. E ainda tem hoje um cenário muito triste, que essas pessoas, muitas vezes, elas ainda mantêm uma família inteira ainda, com filhos, com netos, com uma série de coisas que não traz a tranquilidade para ela realmente curtir a aposentadoria dela, e ela retoma o trabalho. Mas também tem ali aquela tranquilidade de saber o seguinte, existe ali uma questão de escolha dela também, né? Então, por exemplo, se eu penso na remuneração que ela estava recebendo naquele local, que a gente, pela média, a gente imagina o que seria, talvez se ela empreendesse em casa, ela estaria ganhando a mesma coisa. E aquilo me fez refletir. Por que ela está ali? Ela poderia estar em casa empreendendo, fazendo uma unha. Hoje em dia a gente custa achar pessoas para passarem as roupas, hoje em dia não tem, e quase ninguém gosta de passar roupa, né? Então assim, será que ela não ganharia a mesma coisa abrindo um salãozinho, alguma coisa? Por que ela tem que estar naquele meio? Então eu acho que isso é um assunto tão interessante, gente. Eu acho que a gente é tão perfeito como ser humano, que a gente é tão individual, não existe ninguém igual a você, não existe ninguém igual a mim. E as escolhas também fazem com que as pessoas façam essa determinação de vida diferente. Sim. Até pelo histórico que elas tiveram de vida, pelo que elas idealizam e pelo que elas querem, né? Existe uma forma também dela conseguir levar esses valores para dentro de casa sem estar dentro das organizações. E por que alguns escolhem estar ali? Né? Então pode cair justamente nisso, né? Essa falta de propósito de vida depois.
né? Ou então buscando um propósito, né? Mas o mercado de trabalho é muito cruel com essas pessoas. Ele é muito cruel conosco, né? No geral. Mas hoje eu vejo isso, né? A gente percebe que os 50 mais, ele tem ali as suas dificuldades de permanecer, porque ele já tem que estar no auge. Se a gente fala de carreira, os 50 mais, ele tem que ter passado declínio. Ele tem que ter passado no mínimo para diretor, né? Ele já tem que ter tido pelo menos um cargo de diretoria para ele ter um reconhecimento social. Pois é, isso eu acho tão interessante quando você traz, Patrícia, porque assim, eu tenho percebido, né, observado assim, esse retorno para o mercado de trabalho, mas principalmente para cargos mais, vamos dizer assim, hierarquicamente inferiores. Você não vê, por exemplo, num cargo de uma diretoria, né, de uma coordenação, a menos que, já estou aqui há 20 anos, né, CEO dessa empresa porque é uma empresa familiar. Mas eu falo de qualificação mesmo, eu estou com uma vaga de diretor dessa empresa. Será que essa disputa, né, por essa vaga, ela é igual, né, a depender da idade? Eu acredito que não, assim, pelo menos pelo que vocês falam, porque eu tenho observado esse movimento, mas para esses cargos, igual como você disse, supermercado, comércio varejista de certa forma, e aí eu acredito que reflete numa outra coisa que vocês trouxeram também, que é sobre essa diferença das gerações. O quanto que o trabalho, por exemplo, para os nossos pais, avós, eles tinham um significado, né? Assim, o trabalho dignifica o homem, que você tem que trabalhar, que você tem que dar tudo ali, tem que ser carteira assinada. E se você sair de um lugar para o outro, você mancha sua carteira, né? Tinha toda uma construção. E o quanto que isso agora, de fato, tem que ser desconstruído. No sentido assim, a depender de como a empresa maneja com aquele funcionário. Ele não vai querer ficar, não é qualquer coisa mesmo que vai fazer com que ele permaneça. Hoje eu acredito que vocês, profissionais do RH, vocês devem ter muita dificuldade com isso, porque aquela história de vestir a camisa da empresa é cada vez menos, eu acredito, né? Porque as oportunidades são muitas, né? A oferta está muito, então a pessoa tem possibilidade de escolher. E eu acredito que às vezes fica até um pouco meio perdido, né? Em cerca de tantas escolhas assim. O que você acredita realmente faz muito sentido e é isso mesmo, tá? Essa convivência geracional, ela traz essa diferenciação. Esse contexto operacional é isso mesmo. Então, as empresas precisam, elas entendem que aqueles 60 mais, 50 mais, porque é raro a contratação 60 mais. Quando a gente vai para o mercado de trabalho e fala do mercado de trabalho e o envelhecimento, eles estão pensando a partir de 45 anos. Olha eles não só. falam de 60 anos. Ninguém está pensando em 60 mais, em 70 mais. Eles estão pensando a partir de 45 anos, o mercado já entende que você já vai entrando ali para um outro grupo, um ser diferente ali do mercado. Então, para esse grupo operacional, eles entendem o seguinte, uma baixa qualificação, não precisa de muita qualificação, então eles já têm uma certa, assim, não, pode colocar. Quando vai para cargos de liderança, de gestão, existe uma intencionalidade do mercado, mas não existe uma verdade. Porque entende-se que o quê? A geração que está agora, ela é muito mais atualizada. Exatamente. Ela é muito mais abrupta a tudo. Ela consegue pensar com mais rapidez. Existe, sim, essa forma de pensar das organizações. O que eu acho que é o fundamental? É entender o que a gente estava conversando, que é a mentoria reversa. Se você falar comigo que, por exemplo, você, em termos de IA, se você pegar alguns aplicativos, plataformas, eu acredito que você vai ter mais facilidade do que eu, tá? Nesse sentido. Eu faço. Eu brinco com o Vini, eu falo, Vini, olha aqui que legal isso aqui, eu pesquiso muito, olha o que trouxe isso aqui pra gente. Mas talvez a sua capacidade mesmo do processo, a forma com que você foi, o seu processo de trabalho foi gerado, as informações que chegaram para vocês, mais rápido. Então, tem essa percepção mais rápida. Mas a mentoria reversa, ela nos ajuda. O que é a mentoria reversa? Eu aprender com os mais jovens também. Eu tenho um conhecimento técnico muito grande. A gente já olha e fala assim, olha, isso não é bola de cristal não, tá, gente? Mas é verdade. Vocês vão ter essa idade, vocês vão falar assim, não, isso dá certo, isso não dá certo, isso não dá certo, não faz assim que não vai dar certo. É coisa de mãe mesmo. Mas que a gente coloca no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo,
a gente também pode ter a mentoria reversa. O Vini pode trazer para mim informações da atualidade de coisas que talvez eu não conheça realmente. E é verdade. Só que as empresas não estão abertas a isso. A realidade é isso mesmo. Se você olhar no cenário das grandes empresas hoje, você pode olhar a faixa etária do grupo, você vê, tá ali entre 30 a 40. Passou disso, ele já faz um processo ali de um convite realmente a deixar para os mais jovens. Né? Então, e é uma problemática, né? Se a gente for parar para analisar para daqui 30, 40 anos, pensando no mercado de trabalho, né? Com essa questão da projeção da pirâmide, as empresas elas vão precisar se preparar para isso também, né? Que eu acho que é um outro ponto que a gente precisa conversar. Né? Até o Vini chegou a explanar alguma coisa sobre, a gente sabe que tem esses menores aprendizes, né? Eu também, como você, comecei a trabalhar com 14 anos de carteira assinada através de um programa desse, né? Era menor aprendiz. Eu acredito que, como os mais jovens estão chegando, a gente passava ali por toda uma preparação. Essas pessoas que têm essa dificuldade, elas precisam também ter essa preparação, né? E aí eu fico assim, isso será que excluiria? Ou é uma forma também de estar incluindo, né? Talvez um treinamento, né, mais direcionado. Porque a questão da mentoria reversa ela é muito interessante e ela pode ser uma solução para toda essa questão que a gente está conversando. A gente está falando de uma realidade que vai acontecer, dessa mudança da faixa etária, nessa inversão da pirâmide, que você já é falado há muitos anos, que vai acontecer. A gente pode olhar países, né, que já passaram, estão passando por isso, né? A gente fala aí Europa e companhia, né, que já tiveram essa troca. Mas assim, a questão da mentoria reversa, a gente consegue ter um conciliamento, né, entre essa geração que tem um conhecimento de que, de fato, só a experiência traz, e essa geração mais nova que traz toda essa energia, esse conhecimento, essa contemporaneidade ali de informações. Sim. E essa troca, ela acontecendo na empresa, o negócio ganha. As pessoas ganham. O negócio ganha, isso mesmo. Então, assim, é algo muito legal. E até sobre essa questão da experiência que traz, de fato, assim, tem um livro chamado Inteligência Emocional. Eu ganhei ele, né, de presente, e assim, ele tem um capítulo que ele fala sobre justamente essa questão de preparo de lideranças, de pessoas. E por mais que as pessoas às vezes sejam jovens e tenham um potencial de trabalho, de visão, de planejamento e etc, etc, há questões que só, e eu vou falar a idade, mas a questão que só a idade, a experiência traz. A senioridade, né? Não é algo assim que eu vou pegar numa faculdade, eu vou pegar numa pós, eu vou ter no dia a dia e na experiência. E isso é algo assim que em outras culturas a gente vê tão valorizado. Essa questão do cabelo grisalho, né, que traz esse lado da senioridade, do conhecimento, da profundidade da coisa. E a gente precisa repensar um pouco a nossa cultura e como a gente se porta. Nossa, você tocou num assunto muito importante, né, Vinícius? O quanto que isso é cultural também, né? Quanto que em algumas outras comunidades, né, outras organizações... A gente falar de cultura oriental, por exemplo. Sim, como que o idoso, a pessoa mais velha, né, ela é extremamente valorizada, né? E aí a gente pega, olha o quão é preocupante, né? A gente pega justamente o respeito que a gente tem pelos idosos mesmo, pela senioridade mesmo, né? Esse respeito eu acho que ele é um pouco reduzido. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país e o cenário é totalmente diferente. A gente vê realmente até a tratativa, aí eu falo até de saúde mesmo, tá? De saúde pública com idosos, de saúde mental, da forma com que a sociedade absorve mesmo essa geração, é totalmente diferente. Aqui a gente tem esse problema, né? Eu entendo que esse ganhar da empresa é muito válido. Eu falei com o Vini, eu tenho uma turma de administração de empresas, que eu ministro uma matéria que é Psicologia do Trabalho. Essa turma, ela é uma turma totalmente mesclada. Então, eu tenho ali pessoas de 22 e eu tenho pessoas de 58, 59 anos. A gente consegue perceber na argumentação mesmo o quanto é saudável um conhecimento mais maduro para essa pessoa que está começando e o quanto é saudável
um conhecimento talvez de rompante, um pouco mais abrupto mesmo, para aquela pessoa também. Eu acho que tem muito a enriquecer quanto a isso, mas a gente vai na raiz. A forma com que a gente lida com o idoso, né? Gente, é muito amplo, né? A gente, poxa vida, a gente evita colocar a mão, né? A gente tem, é raro, você vai perdendo o contato físico com o idoso, né? Então, assim, essa questão do toque mesmo, né? É alguma coisa enraizado mesmo, que precisa ser trabalhado. E no mercado de trabalho ele acaba pegando isso que é cultural, né? Muito cultural. Hoje, na nossa organização que nós trabalhamos juntos, se a gente pensar lá na faixa etária nossa, nós temos lá uma geração assim de 50 mais, mas ela é extremamente pouco representativa. Ela é operacional, né? E assim, em cargos de liderança temos alguns, mas que é muito mais isso que você trouxe. Já cresceu com a empresa. Talvez se fosse para uma contratação agora, e a gente passa por algumas contratações, né? Talvez a gente não traria essa senioridade toda. Até mesmo, será que a pessoa já não está cansada, né? Aquela coisa de a gente do cansaço, a pessoa está cansada. Então, totalmente ambíguo essa questão, né? Porque a gente tem a necessidade dessa mão de obra, mas ao mesmo tempo a gente tem uma rejeição. Existe hoje um selo que está sendo trabalhado na Europa, tem muito isso, um selo 60 mais, que trabalha com selo 60 mais, 70 mais. Eu não sei se isso vai pegar aqui no Brasil, né? Da mesma forma que tinha aqueles selos de a empresa amiga da criança, né? Se vai colocar cotas ou não. O que eu sei hoje, gente, é que chegaram numa reforma previdenciária onde falou o seguinte: Patrícia, você começou a trabalhar com 14 anos, você aposentaria contribuindo aí 30 anos, aí você aposentaria com 44, 45, 46, hoje você não pode mais, tá bom? Você vai aposentar com 62, tá? E se eu pegar uma faixa de transição ali no qual eu não peguei, eu vou aposentar com 58, 59. Então, a Patrícia que ainda tem que trabalhar mais 10 anos, querendo ou não, para que eu possa ter o meu sonho ali de previdência, que a gente cresceu com ele, e mudou totalmente diferente. Então, eu tenho um cenário onde existe a necessidade da empresa, mas também existe a necessidade do outro lado. Quem que vai me dar trabalho daqui 5 anos? Eu vou estar com 54. E daqui 10 anos? Eu preciso contribuir ainda para a previdência social. Me colocaram lá naquele cenário que eu ainda faço parte dessa pirâmide e que eu tenho que contribuir ainda com essa pirâmide. Como que o mercado vai fazer? Como que eu vou contribuir se a proposta que eu preciso para trabalhar, para contribuir, não é aberta? E isso a gente fala, né, trazendo a realidade atual que a gente observa, nossa, mas é algo assim que todas as empresas estão, né, ali possíveis de acontecer, esse cenário. E a gente volta, né, e eu acho assim, enquanto área de RH, mas em qualquer pessoa, enquanto organização, tem que olhar e criticar essa questão também, a gente levantar e trabalhar essas questões. Porque assim, será que a gente vai precisar de uma cota também para poder garantir um direito básico que é o trabalho? Será que a gente vai precisar chegar nesse recurso? E o quanto que às vezes essa cota específica não poderia ser também, não sei, de certa forma, uma exclusão mesmo, no sentido assim, chegar a ponto de ter que quase que obrigar a empresa a contratar uma pessoa? Não sei, eu acho que é algo a se discutir. Hoje, se você vai nas grandes empresas, inclusive aqui mesmo de mineração, você vai no site dessas empresas, tem lá vagas especiais 50 mais. Olha Eles já estão começando a trabalhar com esse cenário. Porém, isso não vai ser suficiente daqui 10 anos. A gente está falando de um envelhecimento mesmo. As pessoas, né, nós vamos envelhecer quanto a isso. E hoje a reforma, ela trouxe isso. A gente vai ter que contribuir. Eu não tenho escolha. Eu não tenho como ter outra escolha agora. Eu não posso mais. Não, eu contribuí os meus 30 anos já, gente. Deixa eu descansar. Eu não tenho. Me tiraram essa escolha.
e me colocaram num papel produtivo até os 62 anos, ok? O mercado vai ter que me absorver de alguma forma. Sim. E isso a gente está falando de pessoas que têm qualificação. E as pessoas que são realmente de um processo que é operacional e que vão ter que continuar contribuindo quanto a isso. Né? Então, é um cenário que é preocupante. Eu acredito que é um cenário que vai chegar a fomentar, inclusive, assim, possibilidades mesmo de cotas quanto a isso. Tá? Até para que... Sabe aquela balança? Que o Estado vai ter que pensar nisso. A balança. Eu preciso que essas pessoas continuem contribuindo. Senão o negócio vai ruir. É a pirâmide. Não tem aqui sustentação, o negócio vai abaixo. E se eu não tenho essas pessoas de forma na absorção mesmo do mercado de trabalho, como que eu vou conseguir fazer essa previdência gerar? Então, é algo tão sério isso que envolve, inclusive, essa questão mesmo. Aí você vai falar assim, Patrícia, mas aí não é injusto? Tá pensando no formato capitalista, da forma de ser. Eu preciso manter um sistema. Eu agora coloquei essas pessoas que elas são contribuintes até os 62 e têm que contribuir para que funcionar bem. Eu vou ter que criar alternativas para isso. De forma amigável ou compulsória. Quanto a isso. A gente vai ter que chegar nisso, não tem como. Né? É uma pauta que vai ter que ser discutida, não vai ter como fugir. Exatamente. Não tem como fugir. Pessoal, eu achei assim, incrível tudo que a gente conversou até agora. Foi assim, uma aula mesmo, né? Eu particularmente não tenho muita proximidade com a área de recrutamento, de RH de forma geral, mas o quanto que o que a gente discutiu aqui é uma situação que eu acredito que cada vez mais, principalmente pensando assim, a níveis maiores, vão precisar de discutir para pensar políticas públicas mesmo, né? Porque a população vai envelhecer. É um cenário que está assim, ó, na nossa cara, né? E eu ainda vejo pouco movimento, né? Principalmente de órgãos assim maiores, fazendo discussões mesmo sobre isso, né? Mas é algo que a gente percebe que vai precisar, de fato, de dialogar muito sobre isso, né? E eu queria ver se tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer. Então, o Vinícius estava com muitas ideias, né? Muita coisa, né? A gente poder conversar. Acho que é um tema muito amplo, muito gostoso, né, da gente falar. Sim. A gente, às vezes, traz uma coisa que não é tão agradável, né? Da gente escutar, de pensar nesse futuro feliz, né? A gente está falando em futuro real. E o futuro real pode ser muito bom, como também pode ser muito ruim. E as coisas coexistem e a vida é essa, né? Eu acho que, assim, a gente pode pensar nessa valorização das pessoas no sentido de experiência de vida, de isso ser algo que num processo seletivo seja pautado e trago como não só né, os estereótipos construídos sobre a juventude, sobre a velhice, mas sobre o que de fato essa pessoa tem de competência técnica e teórica para assumir aquele lugar. Então acho que um processo seletivo feito assim de forma estratégica e sendo racional de fato, e não intrusivo em alguns assuntos, e não etarista em outros, e não preconceituoso de forma geral, mas um processo justo e claro, a gente pode chegar em uma como se diz, nesse 50 mais acessível e mais, de fato, justo com quem vem construindo uma carreira a longo prazo, né? Porque eu escuto muito isso, Vinícius, você tá muito novo, você tem um mundo pela frente, mas que mundo é esse que eu vou ter, né, Tainara? Que mundo é esse que a gente vai ter? Eu falei isso hoje pra gente. Porque assim, a gente vai construir, vai chegar lá, e aí? O que eu vou fazer com o estudo que eu construí? E aí eu acho que cabe muito a gente pensar, e uma coisa até de curioso que é legal, que algumas empresas até fazem, né, grandes empresas, sobre um treinamento, né, assim, uma conversa real sobre planejamento pós-aposentadoria. O que essa pessoa ela quer, o que ela planeja fazer, para a gente também ver essa produtividade, que não é só na organização, como a Patrícia falou, mas é além. Que essa pessoa pode fazer para ter outros sentidos na vida ali também. Então, acho que assim, cabe muita reflexão, muito trabalho, e a gente, né, quem tá ouvindo a gente aí, a gente conversando nas nossas atividades, né, porque a gente às vezes fala de cultura, fala de sociedade, é algo assim, de fato, muito maior, parece que é muito intangível, né, não é palpável,
mas o que pode ser possível agora com a gente, né? A nossa responsabilidade. Eu, enquanto recrutador, o que eu posso instigar no time, pensar enquanto equipe, para poder construir, né, a pessoa lá em casa, né, a pessoa aí de casa escutando a gente, o que talvez essa pessoa possa fazer no cenário dela para poder pensar isso que a gente conversou hoje de uma forma, não, então tá, o que eu posso fazer diferente, o que eu posso instigar de conversa, de assunto, porque é algo que vai afetar todo mundo, se a gente tiver sorte de envelhecer. Então tem essa questão. Enfim, acho que é isso. Patrícia, tem mais algum ponto que você gostaria de contribuir? Eu quero só falar que existe vida no 40 mais, existe vida no 50 mais, existe vida no 60 mais. Eu acredito que existe também no 70 mais. Os 80 mais. Né? A gente está com uma expectativa de vida aí muito legal. A longevidade aí das pessoas, né? Cada vez mais bem trabalhada, né, gente? A gente vê aqueles memes assim, dos 50 mais há 3 décadas atrás e das 50 mais agora. Né? A gente vê assim, como que tá legal esse processo, né? Sim. Eu acho que a gente tem que sair só dessa questão física mesmo e entender que a pessoa continua ainda com uma alma ainda que continua produtiva também, né? Então não é só a questão física, não é só envelhecer bem fisicamente, né? As pessoas hoje envelhecem bem também da forma de se comunicar, da forma com que ela pode contribuir ainda para a sociedade, né? De diversas maneiras, né? Então, gente, assim, existe vida após 40 mais, 50 mais, 60 mais, 70 mais, né? Que bacana, pessoal. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu acredito que vocês que estão nos acompanhando vai curtir muito tudo isso que nós conversamos por aqui. Foi uma conversa muito gostosa, né? Principalmente para quem não é da área, totalmente uma verdadeira aula, assim. E eu gostaria de reforçar, né, meu agradecimento, dizer que o conteúdo que a gente conversou aqui, com certeza vai chegar para aquelas pessoas que talvez estão nesse momento, né, numa fase de transição, que está se perguntando, Patrícia bem disse aí, olha, que existe uma vida, né, que é muito importante. Eu acredito que fazer um planejamento para que a gente possa envelhecer com saúde, né, envelhecer saudável, envelhecer de uma forma organizada, né? Isso aí. Exatamente. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, nós. Reforço que as portas estão abertas quando vocês quiserem retornar em outros momentos. Que legal. É isso aí. É bom. A gente tá aí, a gente vem. disponível, a gente vem. Bom, pessoal, chegamos ao fim desse nosso episódio. Eu fico por aqui e até mais.